Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Então aqui iremos começar uma nova série de exercícios sobre Python. E aqui iremos fazer diversos exercícios usando Python. E também, como não, só irei explicar esses mesmos exercícios, demonstrando algumas dicas de como nós devemos fazê-los. Então, a maneira como nós iremos fazer esses exercícios serão bem simples. Eu irei postar aqui o exercício, irei dar algumas dicas de como você irá fazer o mesmo exercício. E antes de você ir para a solução do exercício, gostaria que você primeiramente pausasse o vídeo na parte onde eu irei demonstrar como fazer a coisa, como fazer o exercício. Então você irá primeiramente terás que tentar resolver este exercício usando a sua própria lógica e somente assim depois você irás para a solução do exercício e tenta ver se conseguiste o mesmo resultado que eu irei obter ou não. Então, e também caso você tiver algumas dúvidas enquanto estiveres a fazer o exercício, como sempre, pode comentar que eu estarei sempre aqui presente para que possa te ajudar e também te guiar. E também não se preocupa, o código de todos os exercícios você poderá encontrar no website aqui do nosso canal, que é o usando Python, ou desculpa, usando py.com. Então vamos começar resolvendo o nosso primeiro exercício, que nos diz o seguinte: escreva um programa para calcular a média de duas notas de exames. Então, este programa aqui será um programa Python que irá calcular duas médias de duas notas de exames de um aluno. E o programa irá funcionar da seguinte maneira. Como podemos ver aqui, temos o primeiro e mais importante é obter as notas ou pontuação do aluno para evitar a escolha do tipo de variável. Aqui nós iremos usar o método eval, que é este método aqui. Então o método eval nos permite recebermos o input a partir do usuário e ele converte esse mesmo input em uma expressão matemática, em valores matemáticos, e ele não distingue se esse valor será uma inter ou float, pois todo o valor que ele recebe no fim sempre ele converte aquilo em um float. E também, como está dito aqui mesmo, isso pode nos ajudar a evitar confusão na escolha de tipo de variável. E portanto, não importa se é um número inteiro ou flutuante, como nos diz aqui nas nossas instruções. Então agora nós iremos tentar resolver este exercício aqui, que vai ser o seguinte, vamos lá ver. Então aqui temos algumas dicas de como nós podemos resolver esse exercício aqui. Então aqui no primeiro ponto ele diz o seguinte: primeiro obtenha as pontuações dos alunos, que são essas médias aqui que você vai obter. São duas médias, então tenta obter primeiramente esses dois valores e depois disso calcula a média desses dois valores e por fim imprima a média. Então, eu gostaria que você primeiramente parasse aqui o vídeo, tenta resolver o exercício seguindo essas instruções aqui e somente assim que quando você terminar é que vá para a solução onde nós iremos resolver este mesmo exercício. Então, aqui como eu disse, terás que pausar o vídeo, tenta resolver e somente quando você terminar a resolução do seu problema é que continua assistindo o vídeo. Então, eu aqui agora vou tentar resolver o problema também. Vamos lá ver então. A minha solução será da seguinte maneira. Então, eu irei fazer a mesma coisa convosco. Então, eu vou seguir aqui as instruções aqui. Então, tenho aqui o meu documento, ou melhor dizer, tenho aqui o meu script Py que eu criei. Então, ele aqui nos diz, primeiro obtenha as pontuações dos alunos. Então, isso vai ser o seguinte. Primeiramente, irei imprimir o nome do exercício, que é calcular média de duas notas de exame, ok? Então, ela aqui, primeiro ponto ele diz, primeiro obtenha a pontuação dos alunos. Então, primeiramente irei obter a pontuação dos alunos. Então, isso vai ser o seguinte: para a média 1, ou melhor, vou meter nota 1, e irei chamar de nota 1, vai ser igual a input aqui no input vou meter o seguinte: insira a nota 1 e depois vamos ter a segunda nota, terei que pegar a nota 2, que vai ser igual a input dessa maneira aqui, onde vamos ter o insira a nota 2, ok? Então, após isso aqui ele diz calcule a média. Então, depois de obter esses dois resultados aqui, então terei que calcular a média. Então, para calcular a média vai ser o seguinte: vou criar uma variável chamada de média, e essa variável média será igual a seguinte. Então, aqui a média ele vai ser igual a, terei que abrir parênteses, vai ser a nota 1 mais
a nota 2, a nota 2, mais a nota 2, vou dar uns espaçozinhos. Então, nota 1 mais nota 2 e vai ser dividido por 2, porque estamos a calcular a média de duas notas, então o total será dividida pelo total número de notas que nós temos. Vai ser isso. Então, depois ele aqui nos diz imprima a média, então. Após isso eu terei que imprimir a média, então vai ser o seguinte, print, print, faço abrir e fechar, e vai ser, eu vou o seguinte, a média das, ok, vou chamar assim, a média é, meu teclado está em inglês, vou pôr para português, Portugal, Brasil, qualquer um deles, tanto faz, que vou pôr, ou não, onde é que está o acento aqui, a média é de, dois pontos aqui, onde é que está os 2 pontos, ok, vou pôr 2 pontos, e depois aqui em frente vou meter mais, terei que pôr agora que é a minha média, ok, então, e se eu fizer isso aqui, vamos lá ver, vou executar, suba um pouquinho, tá aqui, calcula a média de duas notas de exame, ok, insira a média 1, vou pôr igual, pelo menos, vamos imaginar que temos 10, 110 não, temos 10, ok, depois tem mais, insira a média a nota 2, vou pôr igual, vamos lá imaginar que é de 20, desculpa, acho que cometi um erro aqui, insira a média 1, essa parte aqui, vou dar um pouquinho de espaço aqui, vou pôr 2 pontos, porque eu acabei de me confundir com 1, como se fosse um valor que eu tivesse entrado, ok? Ok, fica mesmo assim dessa maneira aqui, nota 2, ok, vou salvo isso. Então, e mais uma coisa também que eu acabei de me esquecer, no Python quando nós usamos o input, todo o valor que ele recebe é sempre uma string, não importa se você entra um valor numérico ou não. Então todo o valor que ele recebe será sempre considerado como uma string. Então para nós efetuarmos essa operação, primeiramente devemos converter esses valores em uma integer ou então um ponto flutuante. Então para isso devemos fazer o seguinte, terei que vir aqui, vou fazer isso, float, faço isso, abrir e depois terei que fechar aqui. Então dessa maneira estarei convertendo o valor que vou entrar em um float. Faço mais de novo float, terei que abrir, virei aqui e vou fechar. Faço isso então. Agora vamos lá executar. Então, insira a nota 1, vamos imaginar que tem um 10. Insira a nota 2, vamos imaginar que obtive pelo menos uns 6. Então se eu fizer isso, ele aqui nos deu mais algum erro. Então vamos lá ver. Ele aqui nos diz file amount line 8. Está a dizer que na linha 8, número 8, que essa linha aqui, está a dizer que nessa linha aqui, suba mais um pouquinho, vamos aprendendo, lendo os erros. Ok, print a média de type error can only concatenate string not float. Então ele está a nos dizer aqui o seguinte, está a dizer que aqui na nossa linha 8 temos algum erro, que nós não podemos concatenar um valor flutuante com uma string. Então para isso nós devemos converter esse valor aqui flutuante em uma string. Somente assim nós podemos fazer a concatenação com essa string aqui. Então para isso nós devemos fazer isso aqui. Então essa média aqui, ele é um valor flutuante, então nós devemos convertê-la em uma string. Então vai ser str para fazer a conversão. Faço isto, depois disso vou fechar aqui em frente, vamos lá ver. Então agora após isso aqui vamos executar para ver o que nós temos de novo. Ok, vamos fazer lá isso. De novo vamos continuar. Insira a nota 1, vamos lá ver, 10. Insira a nota 2, 3. 3 é pouco, 6 pelo menos. Se eu fizer isso, agora sim já estamos nos valores correto. Então ela aqui agora nos deixa aqui, a média é de 8. A média é de 8, desculpe, é mesmo isso. Então isso vai ser 10 mais 6 é igual a 16. 16 que divide 2 é igual a 8. 8 mais 8, de certeza que é igual a 16. Perfeito, então dessa maneira aqui já resolvemos o nosso problema, mas só que não está completo, porque o que nos pediram é o seguinte. Uma das coisas também muito importantes que nós devemos aprender quando estivermos a resolver um certo problema de programação
devemos sempre levar em conta o que nos pediram e não vamos fazer apenas o que nos vem na nossa cabeça. Ok, de momento, tem vezes que é sempre bom usarmos a nossa criatividade, mas também é muito importante seguirmos as instruções que nos deram. Então, aqui as instruções que nos pediram é o seguinte: aqui nós devemos usar o método eval. Então, aqui nós devemos usar o método eval para receber esses valores aqui. E aqui nós usamos o float. Então, para usarmos o método eval vai ser o seguinte: viremos simplesmente aqui onde temos o float. Vou fazer uma vez, vou remover o float e vou pôr o eval. Fica dessa maneira aqui o eval. Depois disso vou salvar e já está. Então, o eval aqui é o método embutido do Python, que ele recebe alguns valores e esses valores aqui ele converte em expressões matemáticas. Então aqui quando nós vamos entrar qualquer valor, que seja um número qualquer ou algo do gênero, ele vai converter isso em uma expressão matemática. Então agora vamos lá executar para ver o que nós vamos lá ter. Se eu fizer isso, vamos lá ver. Vamos lá ver se vamos obter o mesmo resultado ou não. Ele aqui nos diz, insira a nota 1, eu vou pôr 5. Vou pôr um valor exagerado, 20. Insira a nota 2, eu vou pôr pelo menos uns 12. Se eu fizer isso, tá, nos deu praticamente, está funcionando da mesma maneira. Que é a média é de 16.0. Então dessa maneira aqui o nosso problema já está resolvido, usando o método eval. Então, e também podemos transformar essa mesma função aqui. Imagina que nós gostamos de usar essa função aqui no futuro, dentro do nosso código. Então podemos transformar essa função aqui em... podemos transformar esse código aqui em uma função. E quando nós iremos precisar usá-lo de novo, simplesmente iremos fazer, ou melhor, simplesmente iremos chamar aquela função. Então para isso vai ser o seguinte. Então, como vai ser uma função, já não adianta mais eu imprimir isso aqui. Aqui apenas vou comentar, faço isso, removo isso aqui. Vou deixar esse senhor aqui um pouquinho e por cima dele vou criar uma função, vai ser def média, okay? Como é para calcular a média de duas notas, def média. Deixa-me voltar ao meu teclado em inglês para ter problemas na hora de ver. Então, def média, depois disso simplesmente eu pego tudo isso aqui, vou apertar a tecla tab uma vez, ele vai pôr tudo dentro disso aqui e vou executar, vou salvar. Puxar um pouquinho aqui em cima. Então, agora, se eu executar isso aqui, nada vai acontecer. Como podemos ver, executou, parou. E também, se eu chamar aqui o meu média, vamos lá ver média, fazer isso aqui. Se eu executar, insira a nota 1. Vou pôr pelo menos isso aqui, 2, 20. Vamos inserir a nota 2, passo aqui, 6. Está funcionando a nossa função. E como também podemos passar aqui para alguns parâmetros, por exemplo, vou usar o parâmetro A e aqui vou usar o parâmetro B. Então aqui, em vez de ele receber o input, eu vou remover aqui o input, vou pôr simplesmente A. Aqui também, em vez dele receber, em vez dele pedir para receber, eu vou pôr simplesmente o B. Tá aqui. Então, agora o que nós vamos fazer aqui na média, simplesmente vamos passar os valores que nós precisamos. Por exemplo, a primeira nota é 20, faço isso aqui, a segunda nota é 16, salvo. E se eu executar, então aqui estamos a obter um erro, como podemos ver. Ele aqui está a dizer que type error, está a dizer que há um erro de tipo. Está a dizer que eval argument 1 must be a string. Está a dizer que o primeiro argumento que nós passamos aqui no método eval, ele deve ser uma string, bytes ou code, ou então um code. E nós passamos assim, se nós passamos diretamente uma variável para dentro do eval, ele não vai ser considerado como uma variável, mas vai ser considerado como um outro tipo de valor. Então, para que esse A aqui seja considerado como uma variável, nós devemos pô-lo dentro de parênteses. Então, isso vai ser o seguinte, faço isso aqui, ou não é parênteses, desculpa, dentro de aspas. E também a mesma coisa para o B, terei que pôr dentro de aspas. E após assim, eu vou executar. E quando eu executar, ele vai ser considerado como variável. Como podemos ver aqui, a média é de 18.0. Se eu ver aqui embaixo, ok, então. Agora, em vez disso aqui, vamos tentar passar um outro valor qualquer. Vamos lá ver, por exemplo, esse aqui. E se eu ver aqui 2. Executar, ela aqui nos deu 6, a média é de 6. Então, como podemos ver aqui, o nosso
primeiro problema, o nosso primeiro exercício, assim, iremos ficar por aqui. E os códigos desse exercício irei deixar na descrição do vídeo. Poderás ir no website e vai lá tem diversos conteúdos sobre Python e também que possas reusar de novo. Então vejo-vos no próximo exercício.